Então nós precisamos ver isso. E queria também falar daquele cruzamento ali da São Mateus, que vem aquela via que atravessa a terra do vereador Tocolini ali, aonde justamente o senhor falou sobre aquele murchão de terra que tem em cima. Gente, para passar ali você tem que engatar uma primeira no carro e com muito cuidado, senão você não consegue passar. Dá 1000 metros daqui, presidente. Ali uma patrola podia ir uma vez por semana, em não vai meia hora para ela fazer aquilo ali. E não faz por quê, meu Deus do céu? Não faz isso porque existe um secretário de obra, existe um secretário da cidade. Será que ele não passa lá? Será que ele não passa lá? Será que ele não passa ali em frente à padaria Delícia e vê aquele buraco que tem lá cheio de água na frente de um comércio, de um cidadão que paga impostos para o nosso município? O que está acontecendo com a nossa administração? Será que aquilo que eu venho falando há todo esse tempo, será que eu estava falando besteira ou eu estava enxergando a realidade que nem vossas excelências enxergaram, vereadores? E hoje está aí, na frente dos olhos da sociedade. Descasos, descasos. Temos problema na saúde hoje por corte de gastos, temos problemas na educação por corte de gastos, temos problema nas estradas por corte de gastos. Por quê? Por quê? Gente, nós precisamos que a administração pública municipal reveja o conceito da forma que está administrando o município. Porque isso não pode acontecer da forma que está acontecendo. Ontem mesmo, depois dali da praça, tinha vários agricultores ali, chegaram e me cercaram, pediram: vereador, o que vai acontecer com a 242? Falei: olha, eu não sei o que vai acontecer com a 242. Mas, gente, tá chegando a chuva, não tem um desvio para você andar ali, porque a chuva vai vir, numa chuva que deu agora esses dias já deu problema. E o que vocês estão fazendo como vereador? Ele me perguntou isso para mim. E aí? Aí eu fui obrigado a responder para ele que ali existe muita propaganda e pouca ação. Porque foi falado aqui dentro dessa casa que tinha sido liberado 15 milhões para aquela obra e que aquilo ia funcionar. Que dali pouco tempo virou 8 milhões. E que hoje, na verdade, foi liberado R$1 milhão só. E aí? A sociedade continua esperando que aquela obra seja feita. Porque amanhã, se começar a chover, presidente, e não conseguir colocar a pavimentação ali, aquela estrutura vai ser comprometida. Aquela estrutura vai ser comprometida. E vai ser um gasto a mais que o próprio governo do estado vai ter, que o cidadão que estão ajudando a pagar aquela pavimentação vai ter. Então, gente, o que está faltando? O que nós temos que ter é maior serenidade quando vamos fazer as nossas ações, para nós não falar aquilo que não é verdade, para nós ter segurança quando nós expressamos que não aconteça o que está acontecendo. Porque existe uma crise no país? Existe. Existe uma crise no estado? Existe. Mas existe uma crise maior dentro do nosso município. E quero dizer para vocês, nós também temos culpa, vereadores. Nós também temos grande culpa. Porque esses dias atrás, nós aprovamos 2 projetos de remanejamento de verba aqui, que passou um pouco de R$3 milhões. Foi uma varredura nos cofres. E por isso que hoje nós temos uma sessão da Câmara com a pauta que tem 3 indicações para ser discutido e nenhum projeto de lei para ser discutido. É por causa disso. Porque nós aprovamos um projeto, 2 projetos, um de 1.679.000, se eu não me engano, e um de 1.300 e poucos reais de remanejamento. Fica difícil para nós fiscalizar essas ações,
porque nós demos a liberdade para o poder público municipal fazer, num contexto geral, 2 grandes projetos, e onde não vai vir os projetos pequenos de cada obra, porque nós já autorizamos ele fazer isso. Então nós temos que estar atentos, dentro dessa Casa de Leis principalmente, vereadores, para que isso não aconteça mais. Porque não adianta, agora está aí a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, e vem o pedido do prefeito lá para nós dar para ele 20% para ele poder gastar sem prestar conta a essa casa. Mas ele não precisa se preocupar com isso, porque essa casa está dando esses projetos inteiros para ele fazer como ele quer. Então está faltando a nossa dedicação também como vereador, está profundamente imbuído naquilo que é o nosso dever de fiscalizar, para não acontecer o que está acontecendo com o nosso município. Para que não aconteça de em 6 meses da administração comprometer quase 70% do orçamento do município. Nós temos que ter cuidado, porque nós temos os outros meses, se tu gasta 70% em 6 meses, depois você tem outros 6 meses para fazer com 30%. Então, é preciso que se tome esse cuidado e que essa Casa de Leis também tenha o grande comprometimento com a sociedade que está aí fora. Porque senão, infelizmente, vai continuar acontecendo dessa maneira, vai continuar acontecendo essas vias públicas esburacadas, e que quem padece é o cidadão, uma pela poeira, pela má conservação da nossa cidade. Então, vereadores, é preciso que nós fazemos essa grande parte, e que isso simplesmente é nosso dever, né? E obrigação nossa, de fazer com que a nossa sociedade não padeça por a nossa incompetência. Fazer que a sociedade tenha o prazer de morar no Ipiranga do Norte, quando tem uma Câmara de Vereadores que cobra e exige que o Poder Executivo faça a sua parte com seriedade, com trabalho que dê frutos à sociedade. Então é isso que nós pedimos, é isso que nós temos que pedir, e esse é o segmento que nós temos que seguir, porque nós precisamos criar uma sociedade dentro do Ipiranga do Norte que esteja um município que ela possa usufruir do bem-estar e dizer que tem orgulho em viver aqui. Então, é isso que eu peço para os nobres colegas vereadores, peço para a administração de Ipiranga do Norte, que isso é preciso fazer. Nós não podemos deixar o nosso município na situação que está, porque dar a culpa no governo federal e no governo do estado, quando você não consegue organizar a tua própria casa, infelizmente, minha gente, é brincadeira, porque é muito mais fácil você administrar um município com 5.000 habitantes do que tu administrar um país com milhões de pessoas. Não defendo a administração do governo da presidente Dilma e do PMDB, e não defendo a administração do Estado, que estão fazendo pelo mesmo caminho. Então é preciso que haja seriedade nas administrações, e principalmente o Poder Público Municipal tem que repensar a forma de administrar Ipiranga do Norte. Era isso que eu tinha para esta noite. Convido o vereador Tuculini. Boa noite, presidente. Boa noite, primeira secretária, segundo secretário. Quero, em nome do vereador Iluir, cumprimento a todos os vereadores. Quero também cumprimentar os cidadãs de Ipiranga do Norte. Também o nosso companheiro de partido, Jair, nosso tesoureiro, que está sempre presente, né, Jair? E aos demais colegas, o ex-vereador César. Também aos todos os funcionários dessa casa. Eu subo essa tribuna, presidente. Nós tivemos um chamado aí do
do engenheiro da nossa prefeitura, Eugênio, né? E ficou bem claro, eu acabei me retirando da reunião, porque não concordo com a explicação que ele deu, porque a justificativa dele é uma e a prática de obra é outra. Isso que eu fico indignado, a sociedade perdendo dinheiro. Eu vou citar só um exemplo do que aconteceu aqui em Ipiranga do Norte. A Rua das Acerolas, se eu não me engano, aquela pavimentação pelo Ministério da Cidade. É dos Lírios, mas ele falou aqui que era dos Lírios, né? Então tinha feito a minha pergunta certa dos Lírios. Ele que confundiu aquele dia. Ele falou a Rua das Acerolas, né? Mas não é, é a Rua dos Lírios. Veio a pavimentação para fazer a pavimentação, tubulação, calçada e meio-fio. Mas no projeto original dos Ministérios da Cidade, que vem de cima para baixo, tem nada a ver com a prefeitura só destina a rua. Veio o projeto que a tubulação, aquela que vai inteirada embaixo, aquela que ninguém quer fazer porque o povo não enxerga, e pelo contrário, o povo sabe o que é uma tubulação. Antigamente não sabia, mas hoje sabe o que é. Não precisa ser engenheiro, não precisa ser doutor para saber. No projeto original do Ministério da Cidade, a tubulação é toda ela, no projeto, os tubos era para ser de 1,20 m no projeto, toda ela 1,20 m de altura. Pega a boca, vamos supor, a boca do tubo, ela é 1,20 m. Aí o prefeito municipal e o seu Eugênio não aceitaram o projeto do Ministério da Cidade. Dinheiro esse que vem direto do Ministério da Cidade, não tem nada a ver com prefeitura. É uma obra completa. E aí eu fiz a pergunta para o engenheiro aqui, por que eles não quiseram aceitar o projeto original? Inclusive estavam todos os vereadores aqui, os cidadãos estavam aqui, e eles lá da prefeitura fizeram voltar a tubulação daquele projeto, começando, eles queriam na realidade que começasse com um tubo de 80 e começasse com o tubo de 60, aliás, e viesse botando um tubo de 80 de boca. Reuniu os engenheiros da empresa, inclusive eu falei com a empresa, com os engenheiros da empresa, não estou falando abóbora aqui, presidente, eu fiz a pergunta para ele aqui, ele me respondeu a pergunta e falou que eu estava certo no projeto, todo mundo ouviu, não é lorota não, é sério, e aí, de toda a força, baixou os engenheiros de Cuiabá, juntamente com a empresa, e não aceitaram a proposta deles. Aí, por toda a custa, o prefeito virou a cara, o prefeito não deu atenção para ele, segundo o engenheiro falando para mim. Aí tiveram de adequar o projeto, por força do prefeito municipal Eugênio, o engenheiro, conseguiram ainda botar o tubo de 1 metro, iniciando a pavimentação, iniciando os tubos de 80, a metade do projeto, a metade da via, chegando no final com o tubo de 1 metro de boca. Gente, seu projeto é de 1,20 m, saiu do Ministério da Cidade. Por que o prefeito e o Eugênio quiseram mudar o projeto da tubulação? Quem vai ser danificado? Quem? A população. E ele deixou bem claro aqui, aquele dia que eu fiz a pergunta, ele falou, tu está certo. É que nós entendemos a parte técnica, não sei que forma eles entendem essa parte técnica,
não sei que forma, porque não tem, a prefeitura não perde nem ganha, senhores vereadores. A sociedade nem perde nem ganha, pelo contrário. Ele falou aqui com todas as letras que vai devolver quase 15 mil reais com o projeto adequado para os ministérios da cidade. Gente, a gente corre atrás de recurso, quando chega o recurso eles querem adequar o projeto para mandar de volta o dinheiro. O que significa isso? Eu fiquei encabulado com isso. O que bem eles querem para a sociedade de Ipiranga do Norte, que bem que eles querem para a comunidade, que município eles querem. E o engenheiro deixou bem claro, vereador. Ele falou para mim, vereador, não tem condições de trabalhar com um prefeito desse. E se vai dar problema na pavimentação, e quem vai arcar a consequência é a empresa. Vai ter que vir aqui desmanchar. Agora, o que eu não entendo, que o projeto saiu, senhora vereadora, dos ministérios da cidade, um projeto com uma tubulação de 1,20 m de boca, e eles querem mudar o projeto sem ganhar nada. Isso que eu não entendo, e a sociedade tem que ficar sabendo disso. A sociedade tem que ficar sabendo disso, porque é uma obra. Por que não fazer correto? Para que devolver dinheiro para o Ministério da cidade? Para quê? Eu fiquei encabulado. Eu falei para ele, para o engenheiro, eu falei, se vai dar problema dessa tubulação, calcula nossa. Tem tubo de 60. Vai entupir tudo. Ele falou, vai entupir tudo, vereador. A sociedade vai sofrer consequência. Eu estou falando isso com fonte segura, com toda a clareza. E a sociedade tem que ficar sabendo. Porque quando chega um projeto decente, eles cortaram. E está aí. Por que não fazer a tubulação do 1,20 m, conforme está o projeto, para tirar uma base futura, para continuar as obras daquela forma? E aí, eu não entendi. E aí eu fiz a pergunta para o engenheiro, realmente, ele falou que eu estava certo. Mas e aí? Eu não entendi, os senhores entenderam? Não dá para entender. E justamente, senhor vereador, eu fiz a pergunta também para o vice-prefeito, que não tem capacidade nenhuma, para mim não tem. Ele não sabe quanto custa uma obra, ele não sabe o que é uma obra. Se ele soubesse, ele não faria o que ele fez. Eu falei para ele, ele ficou 30 dias à frente da pasta, depois ele desmentiu ali que ele ficou 8 meses. Pior ainda, que ele fez mais coisa errada. Se tivesse ficado 30 dias, não tinha saído coisa errada, pelo menos. De fazer aquela apresentação que o senhor está dando com a indicação, fazer uma BR em cima de um asfalto que a comunidade pagou. Lá tem dinheiro público, gasto, dinheiro do cidadão. Não pode. Conserta, né, vereador? Conserta. Vai lá, conserta o que foi feito no passado. É uma vergonha. Acabou concordando. Falou, vereador, me desculpe se eu errei. Não tem o que desculpar. Errou feio. Errou sabendo. Não tem desculpa. E aí a gente fica indignado à frente desses problemas. E quando chega um projeto decente, eles brigam com a empresa para não acontecer. Eu fiquei até pensando, eles fizeram essas obras, esse Eugênio fez as obras tudo errada, e a única obra que ia dar certo era aquela, e aí essas outras ia tudo água abaixo com um projeto dele, que foi um projeto mal feito, um projeto que não cabe dentro da estrutura do nossa área urbana de Ipiranga do Norte. Porque não tem outra explicação. Não tem, vereador. Não existe. Você imagina saindo um projeto de lei lá deles com uma pavimentação. Está aí. Tubinho de 60. Tem. Então, eu fiquei preocupado. Estou aqui desabafando, orientando a sociedade. E a sociedade tem que ficar sabendo disso. Porque é um dinheiro público. E não aceitar aquilo que vem num projeto que é um projeto decente, um projeto que vai beneficiar os moradores, e um projeto
e poderia usar como exemplo para as próximas obras. É isso que eu gostaria que acontecesse, que usasse como exemplo, para não errar mais. Porque a tecnologia hoje, a engenharia hoje não pode errar, gente. Não pode. Foi a época de errar. Hoje não tem como, é tudo baseado, é tudo tudo aprovado. Tem tantos anos de estudo que eles estudam a base, estudam a pavimentação, estudam tudo, não tem como errar. O caimento da água, não tem. Não tem como errar. E aí essas duas justificativas eu peguei e fui embora, porque eu não estou aí para ouvir elogio, e não estou aí para ouvir balalaia, não estou aí para ouvir mentira. Fui embora. Mas quem está no prejuízo é o cidadão, é o nosso povo. E nós também temos no prejuízo. E quando vem um projeto decente, eles cortam. Então não dá para entender. E comentei também da nossa praça que desmancharam. Aqui é a casa da mãe Joana. É a casa da mãe Joana. Desculpa a Joana que estiver aqui no plenário, mas é a casa da mãe Joana. Por quê? Porque ele não tive, porque ali aquela praça foi feito com dinheiro público. Ali foi gasto dinheiro público. Está mal feito? Vamos fazer ela de novo, vamos reestruturar ela, mas com projeto de lei, passando para essa casa de lei, porque ali tem dinheiro gasto. Se gastaram mal feito, vamos arrumar, mas tem que fazer. Bonito, chega lá e desmanchar quem fez e deixar lá apinchado. É essa a administração deles, desmanchando quem fez, tirando a oportunidade de quem quer fazer. É esse o lema deles. Está lá a calçada do lado direito, no que tu passa a praça, a Secretaria de Educação, está lá. A pessoa fez a calçada arrumadinha, desmancharam, está lá a pia de lajota pinchado lá, gente. Que exemplo eles estão dando para a sociedade? Tem dinheiro de cidadão que fez aquela calçada lá, que gastou para embelezar a frente dele, a própria rua. E ele destrói. Ele acaba com tudo. Em vez de arrumar, usa a engenharia para arrumar. Usa o poder para fazer as coisas. Une. Se ele não tem capacidade, faz uma parceria com o cidadão, faz com a Câmara de Vereador. Está aí. Está começando a chover. E uns dias eles vêm aqui com baita mentira para cima de nós. E não, a chuva não deixa. Ficou 6 meses de seca para arrumar aí as nossas ruas. Está aí cheio de buraco, de novo. Uma vergonha. O cidadão não consegue manter o que está feito. Vai fazer o quê? Não consegue fazer o dever de casa. E isso deixa a gente triste. Deixa a gente indignado. Eu queria fazer uma pergunta agora para o líder do governo. Aí ele falou aqui em plenário. E eu sou obrigado a cobrar o líder do governo. E também nós não temos aqui para ouvir mentira. E o campo de futebol, o senhor falou aqui que em 10 dias ia começar o campo de futebol. Eu teve lá ontem, cadê? Cadê o campo de futebol? E nós ouvimos do senhor que em 10 dias iria começar o campo de futebol. A comunidade ouviu do senhor que ia começar o campo de futebol em 10 dias. E nós, cadê ouvir, presidente? E não ter voz. Mas chega a oportunidade de nós ter voz. Pode falar, vereador. Você dá direito à resposta. Vereador, o negócio é o seguinte. Falei que ia começar em 10 dias mesmo. E sabe por que não começou a obra, vereador? Porque aquela área não tem documento. O senhor Sadi Zanata e o senhor Orley José Gracelli doaram, mas não tem nenhum documento na prefeitura. Não sei se vocês, vereadores, sabiam disso. Não tem. O prefeito está com medo de arrumar aquela obra. Eu não sei como é que eles vão fazer.
E se vocês conseguirem o documento, me trazem na segunda-feira, na próxima. E podem me esfregar na minha cara. Que não tem documento. Mas não é motivo de não fazer a obra. Que é uma obra da gestão passada. Tem que fazer, tem que arrumar. É um pedido nessa casa, é um pedido meu. Mas não tem documento. Se o senhor que mora muito mais tempo aqui e trazer esse documento, o senhor está de parabéns. Mas na prefeitura hoje não tem um documento de doação dessa área. De 2 e 2 hectares de cada cidadão. Está explicado. Vereador, essa explicação é conversa para eu ir dormir. Por quê? Por quê? Aqui nós ficamos 10 anos com a administração sem documento da área urbana. Sem documento. E tudo que está feito aqui fizemos sem documento. E com projeto e com dinheiro do governo federal. Tá? Eu tenho uma caixa d'água que eu doei um terreno, não tem documento. Lá foi investido 250 mil. Lá foi investido. Tu já pensou, vereador? Tu já pensou? Se não investe 250 mil naquela caixa de água, ficava 600 moradores sem água em Ipiranga do Norte. 600 moradores ficavam sem água. Inclusive, aquela caixa d'água está atendendo a Câmara de Vereadores. Inclusive, está aí, está sem documento. Essa desculpa para mim não cabe. Para quem tem conhecimento que nem eu tenho. Para quem conviveu que nem eu convivi aqui. Não precisa de documento para investir. Não precisa. Apenas projeto e sabendo que o dinheiro vai. Não faz porque ele não tem competência de fazer. Só que eu não sou obrigado, como vereador, a escutar aqui nessa tribuna. Eu não sou obrigado. Quando a gente contesta as coisas, a gente tem que ouvir e ficar quieto. E chega a hora também da gente cobrar. Que é fácil de falar, mas é difícil de fazer. Eu só falo quando faz. Então é 2 exemplos que eu estou dando. Caixa d'água e todas as obras aqui dentro agora que tem. Eu jogo com o senhor, vereador, que o que está implantado não tem escritura ainda, a prefeitura não escriturou ainda em nome dela. Eu estou desconfiado. Até vou entrar com a minha indicação pedindo. Porque não precisa. Não precisa de escritura. Nós temos posto de saúde, nós temos o PCCS, foi feito com dinheiro do governo federal. Foi feito um monte de coisa com dinheiro federal. Não precisa de escritura. É que ele não tem capacidade de mente e ainda fica mentindo para a sociedade e muito mais mentindo para um parlamentar, mentindo para um vereador. Isso que eu acho chato. Fala a verdade. Nós temos para ir ouvir a verdade. Não pode fazer esse ano, faz ano que vem. Não pode fazer ano que vem? Joga para outra administração, ou ele mesmo. Mas ouvir mentira, eu estou cansado. Estou cansado e não tem justificativo para isso. Então, eu queria desejar uma boa noite. Desculpa a minha expressão, vocês não estão aí para ouvir isso. Mas eu sou obrigado a desabafar também, porque eu acho que nós temos aqui para seguir um caminho e ajudar a construir o município. Mas não dessa forma. De uma forma correta, com visão e muito mais. Não lesando o nosso cidadão de Ipiranga do Norte. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Passa a presidência enquanto faço uso da tribuna. Boa noite, presidente, vereadora Suzana, em nome do meu companheiro Jaci Laureano Maria, cumprimento os demais vereadores, em nome do seu Nelson, cumprimento os presentes, em nome da Karine e os funcionários dessa casa. Gostaria de parabenizar a Polícia Militar pelo trabalho que vem desempenhando nos últimos dias. Acho que desde sempre eles vêm fazendo trabalho dentro da medida do possível, sem recursos, sem apoio. Há uma promessa da usina de Sinop para fazer um investimento, já tem solicitação do prefeito, mas como o país também entrou em crise, a usina também entrou em crise, sexta-feira eu tive reunião lá com eles, não há previsão desse investimento acontecer esse ano, que é de reforma, aparelhamento do posto da Polícia Militar, a construção do posto da Polícia Civil. Mas mesmo assim, os nossos policiais, dentro da medida do possível, estão desempenhando, estão trabalhando, e a gente já está andando mais tranquilo pelas ruas, acontecem os crimes, eles estão sendo solucionados, então a gente deve parabenizá-los e reconhecer o trabalho que vem desempenhando. Gostaria de solicitar ao Poder Executivo que se sensibilizasse,
no começo